Hoje nós vamos entender Romanos 8, quando diz que a lei foi plenamente satisfeita em nós através de Cristo. Então, Paulo, no capítulo 7, ele fala de um contraste, de uma briga que existe com a lei de Deus, que domina a sua mente, contra a lei do pecado, que domina a sua carne. As duas são forças opostas que brigam, né? Então, na mente nós sabemos o que é certo, mas a carne nos leva a, a fazer atos que vão contrário àquilo que a gente entende como certo. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? No capítulo 8, ele fala sobre a libertação, como a gente deixar de ser escravo dessa lei do pecado, né? Então, e como que a gente pode ser aceito diante de Deus, sendo que nós somos imperfeitos, né? Como é que um Deus justo aceita você, né? Então, aí ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então ele vai falar da lei do Espírito que vai libertar dessa lei que te puxa para a morte, para o pecado, né? Que duela contra a tua mente. E aí ele vai dizer no verso 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Olha só que interessante. Ele diz que a lei era incapaz porque estava enfraquecida pela carne. Então, as exigências da lei não eram possíveis de serem satisfeitas porque nós estamos numa condição enfraquecida pela carne. A carne em si mesma, Paulo diz que a carne é fraca, né? Ela não é pecado, mas ela é fraca, suscetível ao pecado. Então, o que acontece é que todos nós, Paulo vai dizer, né? O pecado habita em mim, né? O pecado habita em nós, se aproveita da fragilidade da carne e nos leva a todo tipo de imundícia e pecado. Então, o que acontece? Por conta da carne estar nessa condição e do pecado dominar, né? Estar em cada um de nós, as exigências da lei não conseguem ser satisfeitas. O amor, a misericórdia, a bondade, toda a justiça de Deus, o ser humano não consegue atingir 100%, né, para ser aceito por Deus. Então, por isso que a lei é incapaz, porque está enfraquecida pela carne, né? Então, o que Deus faz? Deus envia Jesus à semelhança dessa carne fraca que nós estamos, né? Porém, o pecado não o contaminou. Por isso que tem, né, toda a concepção virginal de Cristo e tudo mais. Então, a ideia é de um ser humano como nós, mas em que o pecado não o tocou. Então, esse ser humano consegue satisfazer as exigências da lei divina. Né? Ele consegue satisfazer a justiça, a misericórdia, a bondade, o amor. Né? Então, Cristo satisfez a exigência que a lei pede. E aí ele se oferece em nosso lugar. Né? Ou seja, ele morre em nosso lugar, um justo pelo injusto. Né? Então, dessa maneira, é a única maneira como Deus consegue perdoar alguém injusto, mas permanecendo justo. Então Deus continua sendo justo, perdoando injustos, porque alguém justo pagou o preço no lugar, né? Ou seja, pensa num criminoso que foi liberto por um justo. Basicamente é isso. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, olha só que interessante. Aqui ele vai dizer que somente dessa maneira que as exigências da lei são plenamente satisfeitas em nós, por meio de Cristo, da substituição de Cristo. Então, a pureza de Cristo, a justiça de Cristo, ela é atribuída a nós. Né? Então, nós somos vistos por Deus como sem pecados e satisfazendo sua justiça plenamente por meio de Cristo. Então, quando nós despertamos a fé em Cristo, a justiça dele, né, nós nos apropriamos dessa justiça, né? Ou seja, nós confiamos naquilo que ele fez por meio da fé, né? Então, Deus olha para você, né, como se fosse
alguém que nunca tivesse pecado, nunca tivesse feito nenhum mal, né? E aí ele diz, nós que vivemos, não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Daí ele vai falar, né, o que é viver sobre o Espírito. Então, para quem que essa justiça, quem que se apropria dessa justiça? Aquele que depende de Deus, né, que se arrependeu, né, aquele que buscou a Deus, né, e está sendo transformado pelo Espírito, está vivendo agora essa vida no Espírito, não mais na carne, né? Então, ou seja, se você deseja que a justiça de Cristo seja atribuída a você, né, o que você precisa fazer? Você precisa aceitar, né? Você precisa ter essa necessidade, primeiramente, de se reconhecendo, né? Nossa, será que eu sou santo? Né? Será que eu não tenho erros? Então, quando você reconhece, não a maldade do outro, mas a sua própria maldade, isso isso é através de humildade, né? E por meio dessa humildade você pode se aproximar de Deus e obter o seu perdão, né? Então, esse é o processo para que você se aproprie da graça de Cristo. Então, todos aqueles que se achegam a Deus, né, em arrependimento, em confissão, né, eles recebem de Deus o perdão, né, e a justiça de Cristo é atribuída a eles. Você imagina Deus olhar para você como se você não tivesse pecado. Por isso que Paulo chama, né, até os cristãos de santos, perfeitos e tudo mais. Não é porque são santos e perfeitos, mas é porque Deus os vê assim por meio de Jesus, né? E aí esse cristão, a ideia é que o Espírito o transforme, né? De um adúltero a uma pessoa fiel, de uma pessoa que odiava as outras para uma pessoa que ama as outras, né? Aí começa a transformação de Deus na vida de alguém. Se você deseja essa transformação, fica o convite de Deus para você.